Olá, cervejeiro. Eu sou o Matheus da Brau Academy e no assunto dessa semana a gente vai falar um pouco do estágio em que encontra o projeto de pesquisa do desenvolvimento do novo cálculo de amargor. Foi feita uma apresentação em San Diego em agosto, dia 15 de agosto de 2018, e esse é o último estágio que a gente tem do desenvolvimento do cálculo de amargor. Em 2018 a gente fez uma análise preliminar de tudo que as outras pessoas fizeram. A gente tá com algumas ideias de o que fazer. Em 2019 a gente vai começar a testar. A gente ainda não começou a testar esse modelo. Mas eu queria trazer para vocês então no vídeo dessa semana o estágio em que a gente tem o nosso projeto de pesquisa, que engloba muitas das informações e que também tem muita curiosidade de saber o porquê que o dry hop dá amargor, o que que acontece com os óleos essenciais na hora que a levedura começa a digerir. Então tem diversas coisas interessantes que a gente vai falar a seguir. Bom, pessoal, então agora a gente vai ver direto da apresentação sobre o nosso modelo de cálculo de amargor. Essa é a apresentação na íntegra que a gente fez em San Diego durante o congresso. É um congresso da ASBC, junto com a Master Brewers Associations of America, MBAA. Foi um congresso relativamente grande, deu quase 700, 800 pessoas durante o congresso. Eu não traduzi a apresentação, eu deixei a apresentação exatamente em inglês. Vocês podem baixar também no site da Brau Academy. Eu vou começar agora a falar um pouquinho sobre o conteúdo da apresentação. O índice, né? O que a gente vai ver nessa apresentação? A gente vai falar sobre o que a gente tem hoje de modelo de cálculo de amargor, qual que é o cenário atual, quais são os objetivos de criar um novo modelo de cálculo de amargor, quais são os fatores. Isso é o motivo mais importante do nosso estudo, do nosso projeto, que é estudar os fatores que influenciam a utilização. Utilização é extração de alfa-ácidos do nosso lúpulo, né, que dá amargor. Então, utilização é um termo que a gente usa para falar de rendimento. Rendimento, quando a gente fala de malte, rendimento é o percentual que a gente extrai do malte. Quando a gente fala de utilização, a gente está falando do percentual de alfa-ácidos que a gente está extraindo. Depois a gente vai falar do estágio em que a gente está no desenvolvimento e quais são os próximos passos desse projeto. Cenário atual, quais são os principais problemas que a gente vê hoje? A maioria, grande maioria, 95% dos softwares calcula 0 IBUs se você coloca lúpulo no software a 0 minutos de fervura. A gente sabe que depois de desligar o fogo, né, esse lúpulo ele fica um tempo ali ainda na panela em contato com o mosto quente. Ele continua isomerizando, ele continua gerando amargor. Então esse é um erro muito básico que os softwares têm. Esse é um erro que para uma IPA pode dar 15 IBUs de diferença. Tá? Então não é um erro pequeno, é um erro relativamente alto. Os menores problemas, né, não consideram outros fatores importantes também, como o tempo de ripple, né, o tempo em que esse mosto fica em contato com que o lúpulo fica em contato com o mosto quente. De acordo com o tempo, né, você pode ter um erro de cálculo de IBU aí também relativamente alto, né? E aí a gente não tem nenhum software que considera, que te pergunta quanto tempo que você fez de ripple, quanto tempo você fez de resfriamento. São tempos em que o mosto quente fica em contato com o lúpulo e fica gerando amargor. Porque acima de 85 minutos, 85 graus, a gente gera isomerização, a gente dá amargor para a nossa cerveja. Então a gente tem um cálculo hoje nos softwares que não são precisos, né?
Quais são os modelos de cálculo de amargor atualmente que a gente tem hoje? A gente tem por volta de, os mais importantes são por volta de uns 8, 10 modelos, e a grande maioria deles considera zero IBUs para lúpulo que a gente joga no flame out, que a gente joga a 0 minutos de fervura. Né? Então, os softwares ele vai utilizar esses modelos de cálculo de amargor, que nada mais é. O que é um modelo de cálculo de amargor? Nada mais é do que uma fórmula matemática que está dentro do software e que está calculando, estimando é a melhor palavra, estimando qual que vai ser o amargor que a gente vai ter na nossa cerveja depois de pronta. E esses modelos eles foram todos feitos aí na década de 80 e 90, então eles têm mais de 20 anos e ninguém nunca foi de novo, né, nesses modelos para criticar e tentar melhorar. Então é uma situação que a gente tem hoje que a gente precisa que alguém olhe de novo para isso, né, e melhore esse cálculo de amargor. Foi isso justamente que motivou a gente a fazer, a iniciar o desenvolvimento aí de um novo modelo. O erro de amargor, por exemplo, se você ferve a tua cerveja por 90 minutos, pode chegar em 30% no cálculo do nosso IBU. Então, é uma situação relativamente crítica, né? A gente considera esse problema um problema muito importante para a cerveja hoje em dia. Quando a gente foi apresentar esse modelo lá no Congresso, a gente teve uma aceitação muito grande. Então, muitas pessoas depois procuraram a gente no final da apresentação para saber como é que estava, para saber quais eram qual que era o andamento do projeto, se a gente tinha expectativa de terminar, quando, pediram para a gente escrever artigos, enfim. Então é um assunto realmente de impacto e o pessoal lá fora também está muito interessado em ver o resultado desse projeto indo para frente. Afinal, quem usa modelo de cálculo de amargor? Não são todos os cervejeiros, né? A gente tem uma parcela que é as grandes companhias, as cervejarias maiores, Ambev, Petrópolis, Heineken. Eles não precisam de um modelo de cálculo de amargor. Por quê? Eles têm pouca repetibilidade de receita, sempre usam o mesmo equipamento, o processo é sempre o mesmo, os fornecedores são sempre os mesmos. Então eles não mudam praticamente nada. Diferente do cervejeiro caseiro, diferente da cervejaria artesanal, que a gente sempre está mudando a receita, o tempo do lúpulo, o insumo que a gente está usando. Então, uma cervejaria de grande porte tem pouca mudança, né, em receitas. O que eles fazem? Eles pegam uma garrafa, depois de pronta, e colocam num HPLC. HPLC é um método de análise que é o melhor método, é o método mais preciso para a gente medir o IBU. E aí você consegue chegar no percentual de utilização, o quanto de alface do que eu consegui extrair dali. O quanto que eu joguei na minha cerveja, na minha panela de fervura, eu sei. Né? Porque eu sei a quantidade de lúpulo que eu joguei lá. E aí, fazendo essa análise da cerveja pronta, eu consigo calcular o percentual que eu extraio, que é o percentual de utilização. Então, para uma cervejaria de grande porte, eles não precisam do modelo de cálculo de amargor. Eles têm esse percentual de utilização e na hora que eles querem subir o IBU em 5 IBUs, eles fazem uma regra de 3. Já tem o percentual de utilização. Usa esse percentual de utilização para calcular quanto de lúpulo eu tenho que jogar a mais para aumentar esse meu IBU em 5 IBUs, 10 IBUs, dependendo do caso. E a cervejaria artesanal? A cervejaria artesanal a gente conhece muito bem, está sempre lançando uma receita nova. O cervejeiro ele tenta sempre melhorar a cerveja, mudando o tempo do lúpulo, mudando o malte, mudando a quantidade de malte, enfim, sempre em busca de uma receita melhor. Então, as mudanças são contínuas. Sempre comprando novos equipamentos, novos processos,
Fornecedores, a gente sofre muito com fornecedor. O fornecedor às vezes falta com matéria-prima, a gente tem que comprar de outro. Tem muitas cervejas sazonais, novos lançamentos de cervejas. Então é inviável a gente ficar pegando sempre uma análise para cervejaria artesanal, é inviável sempre ficar pegando uma análise, uma garrafa para mandar para análise. Isso seria muito mais difícil, né? Porque custaria mais tempo e dinheiro, né, para fazer essas análises todas. Então a cervejaria artesanal precisa de um modelo de cálculo de amargor, precisa de alguém que estime melhor esse amargor. E o cervejeiro caseiro? O cervejeiro caseiro, ele é o que mais precisa, ele é o que menos tem conhecimento de como calcular o amargor, né? Então ele precisa de um software que seja muito preciso nesse sentido. E ele não tem acesso a HPLC, a qualquer tipo de análise. Então o cervejeiro caseiro realmente o maior foco do nosso projeto. Não que a cervejaria artesanal não seja. A cervejaria artesanal, na hora que faz a sua receita e coloca que a cerveja tem 70 IBUs no rótulo, ela levou para análise? Não, ela não levou para análise. Ela pegou o que o software está estimando para ela que é o amargor da cerveja. Então, a cerveja artesanal também precisa muito para poder falar para os clientes qual que é o amargor da cerveja deles, de uma forma um pouco mais precisa. Quais são os objetivos, então, desse estudo? É criar um novo modelo de cálculo de amargor em que a gente considere mais variáveis, né, que hoje são utilizadas por volta de 3 ou 4 variáveis apenas. A gente conseguiu listar até 28 variáveis, que nem vocês estão vendo na tela, que influenciam o amargor. Os softwares utilizam algumas, apenas algumas. A gente quer utilizar não todas, mas uma parcela maior delas. Aqui está a lista de todas elas e eu vou falar agora individualmente de cada uma. A primeira delas, a mais básica, a mais simples, a mais fácil de se entender é o percentual de alfa-ácido que o meu lúpulo tem. Na hora que eu compro o lúpulo, lá no pacotinho está escrito o percentual de alfa-ácido. Então, aquele percentual de alfa-ácido é a quantidade de alfa-ácido que eu estou jogando na minha cerveja para dar amargor. Então, o fornecedor do nosso lúpulo, ele informa para a gente. E isso a gente coloca no nosso software para calcular o amargor, né? E a gente sabe que varia de safra para safra, então fiquem atentos nisso, né? Então cada safra é diferente, ajuste seu software para a quantidade correta de alfa-ácidos que você tem no lúpulo que você está usando. O fator mais importante, ele é de fato o tempo de fervura. Quanto mais tempo eu fervo o lúpulo que está dentro da panela, quanto mais tempo aquele lúpulo que eu joguei na panela fica em contato com este mosto fervendo, maior o amargor. E a gente consegue ver pelo esse gráfico que vocês estão vendo na tela, ele é um gráfico de tempo de fervura e percentual de extração. Então, olha, esse é o formato da curva, como a gente conhece até hoje, da extração, da isomerização de alfa-ácidos, né, do aumento do amargor. A fonte é o Tinseth, Glenn Tinseth. Glenn Tinseth é o modelo hoje mais utilizado para cálculo de amargor. O segundo fator também importante, e esse fator é considerado pelos softwares, assim como o anterior, tá? O tempo de fervura é considerado pelos softwares e a densidade do mosto também. O que a densidade do mosto interfere? Quanto mais denso o mosto, menor a solubilidade dos alfa-ácidos naquele mosto. Se os alfa-ácidos não se solubilizam, eles não
se isomerizam. Eu não tenho tanto amargor na minha cerveja. Então, quanto mais denso for o mosto, quanto maior a minha OG, a minha gravidade original, quanto maior a quantidade de malte que eu estou usando na minha cerveja, menor o amargor de forma proporcional. E aqui você tem também o estudo do Tinseth. Esse é o gráfico que ele deu para gente, né, que ele mostrou para gente da queda do amargor por conta do aumento da densidade. O uso de adjuntos, como por exemplo raimaltose ou outros açúcares, alteram a densidade da nossa cerveja, né? Então, quando a gente faz o uso de adjuntos, a gente aumentando a densidade, vocês já viram que o aumento da densidade do mosto ele, ele recai sobre uma baixa utilização do alfácido, né? Então ele reduz o amargor se a gente utilizar qualquer tipo de açúcares que aumentam a densidade. Um fator super importante, talvez o mais importante, que não é considerado hoje nos modelos de cálculo de amargor, é o tempo depois de a gente desligar o fogo. Então o mosto ele fica em contato com esse. O lúpulo fica em contato com o mosto quente por um tempo. Então o tempo do ripple, o tempo do resfriamento, ele vai ser super importante. E também o método de resfriamento. Por que o método de resfriamento? Porque se a gente resfria com um chiller de imersão, por exemplo, desliguei o fogo, coloquei o chiller de imersão e já comecei a resfriar no instante logo após eu desligar o fogo. Eu já começo a cair a temperatura do meu mosto e aí eu tenho um amargor menor. Então, o método de resfriamento, não só o tempo, mas o método de resfriamento, vai dizer a temperatura que essa cerveja vai estar. Então, o importante aqui nisso tudo, né, nesse slide, é a gente analisar o tempo que o lúpulo fica em contato com o mosto quente. Isso vai influenciar demais, né, no nosso amargor. Isso é um ponto que poucos softwares levam em consideração. A altitude influencia muito, porque quanto maior a altitude, menor a temperatura de fervura. Se menor a temperatura de fervura, menor a isomerização, menor o amargor. Tem um alemão chamado Sommer, Le Sommer em alemão, que deu para a gente uma fórmula que a gente pode calcular a utilização máxima. É o tempo onde que a gente tem a utilização máxima. Após esse tempo, a gente não tem mais extração de alfa-ácidos. Isso acontece ao nível do mar em 90 minutos. Então, se eu estou fervendo, se eu estou fazendo a minha cerveja ao nível do mar, não adianta eu ferver mais do que 90 minutos, porque eu não extraio mais amargor do meu lúpulo. O produto que a gente está utilizando também altera a extração de alfa-ácidos. O primeiro produto aqui é o lúpulo em flor, né, que é folha, né, leaf. O produto em flor ele tem uma extração menor do que o pellet. Tem muita gente que acha que o lúpulo em flor ele dá mais aroma. Não, ele dá menos aroma e ele dá menos amargor do que o lúpulo em pellet. E o motivo é que o cone do lúpulo ele fica todo fechado e a glândula de lupulina, onde que está ali as substâncias de amargor e de aroma, vão ficar bem escondidas e a extração é bem reduzida por conta disso. Então o lúpulo em flor ele traz muito menos amargor do que o lúpulo em pellets. Se a gente tem um extrato, por exemplo, extrato de CO2 tem extração de 30 a 38%, esse extrato é um extrato pastoso que a gente joga na fervura. Mas existe um extrato líquido que é utilizado por algumas cervejarias, a Miller e a Ambev principalmente, é o tetra-alfa-ácido. Ele tem uma extração muito menor.
Por quê? Porque ele é usado lá na hora do invase. Ele não é submetido à fervura. A fervura coagula muitos alfa-ácidos e retira muito alfa-ácido da nossa cerveja. O extrato de lúpulo que não é fervido, ele tem uma utilização, uma extração de alfa-ácido melhor. Se eu filtrar a minha cerveja, filtração eu estou falando na hora do invase, tá? Filtro de terra de atomácia, que a gente filtra a cerveja para a cerveja ficar cristalina. O cervejeiro caseiro não filtra, lógico, né? Mas algumas micro cervejarias filtram. Se a gente filtra, a gente retira partículas que estão ali em suspensão. E por volta de 2% de alfa-ácidos a gente retira. A gente reduz o nosso IBU com isso, então. O armazenamento do lúpulo também é um fator muito importante, porque se eu armazeno por um tempo muito longo, os alfa-ácidos eles vão se degradando. A degradação dos alfa-ácidos ele é em função não só do tempo, mas da temperatura de armazenamento. E aí tem um terceiro fator que também influencia nessa degradação dos alfa-ácidos, que é um fator que é de acordo com a variedade do lúpulo. Algumas variedades oxidam mais rápido do que outras. Então tem um fator chamado de Hop Storage Index. Então cada lúpulo envelhece numa velocidade diferente. Então na hora que eu for jogar esse lúpulo dentro da minha panela, eu tenho que levar em consideração que ele tem ou 2 ou 3 meses de que ele foi feito a colheita, ou ele foi feito há 1 ano, ou ele foi feito há 2 anos, 3 anos, ou ele foi armazenado numa temperatura de congelador. Quando ele é congelado a temperatura baixa do congelador, que é menos 15, menos 20 graus Celsius, preserva muito os alfa-ácidos, mas se eu mantenho numa temperatura de geladeira, por exemplo, a 7, 10 graus, eu tenho uma perda muito maior de alfa-ácidos. Então são fatores que a gente pode considerar na hora de prever o nosso amargor da nossa cerveja. O pH é muito importante porque o pH ele dá a extração de toda a matéria orgânica durante o meu processo de braçagem, né? Então, quanto maior o pH, eu vou ter uma extração maior de alfa-ácidos e eu vou ter um amargor maior também. O dry hop, talvez uma das coisas mais polêmicas que ultimamente têm sido discutidas, né? Historicamente, a gente aprendeu que o dry hop não dá amargor nenhum. Só que, de 3 anos para cá, alguns cientistas acabaram descobrindo e provando que o amargor causa o dry hop causa amargor. Essa é uma história um pouco complexa. Para começar a explicar ela para vocês, eu vou dizer o seguinte: alfa-ácido não isomerizado dá um amargor de 0,1 IBUs, que é o terceiro item aqui do terceiro bullet point, né? 1 miligrama por litro de alfa-ácidos não isomerizados dá um amargor equivalente a 0,1 IBU. Quando eu isomerizo esse alfa-ácido, 1 miligrama desse alfa-ácido isomerizado é exatamente 1 IBU, por definição. A definição de IBU é essa: 1 miligrama de alfa-ácido isomerizado é 1 IBU. O alfa-ácido não isomerizado ele dá um amargor 10 vezes menor. Tá? Então, na hora que eu faço um dry hop, eu extraio bastante alfa-ácidos não isomerizados, mas bastante mesmo. Eu extraio, por exemplo, se eu faço um dry hop de 4 gramas por litro, eu extraio uma quantidade de alfa-ácidos não isomerizados que, dependendo do método que eu estou utilizando para calcular o meu IBU, eu acabo alterando o meu IBU em 25, 28 IBUs. Então, 28 gramas por litro de alfa-ácido não isomerizado eu acabo extraindo. É bastante, é realmente bastante. Isso foi um teste que eu li, foi um artigo que eu li,
em que se a gente utilizar, por exemplo, um espectrofotômetro para analisar o IBU de uma cerveja que teve dry hop, você vai ter uma alteração muito grande na leitura do IBU por conta desses alfácidos não isomerizados. Então esse é um erro que a gente cai, né, se a gente usar um espectrofotômetro para analisar o IBU de uma cerveja. O ideal é usar o HPLC, uma cromatografia líquida, né, que aí a gente consegue separar todas as substâncias e analisar só os alfácidos isomerizados. Uma das coisas que tem mais se falado são as substâncias provenientes dos alfa-ácidos, que são alfa-ácidos oxidados, que são as rumolinonas. As rumolinonas são solúveis em água, ao passo que os alfácidos não isomerizados não são solúveis em água. As rumolinonas dão um amargor de 2/3 que um alfa-ácido isomerizado dá. É mais ou menos 2/3. Por isso o número de 0,66. Porque são 2/3 do amargor do alfa-ácido já isomerizado. E todo lúpulo que a gente joga no dry hop tem um pouquinho de oxidação. Então esses alfácidos oxidados vão dar amargor para a minha cerveja também. Tem um outro fator um pouquinho para complicar um pouquinho mais essa história toda. Teve um outro cientista que descobriu que na hora que eu jogo o dry hop, essa matéria verde toda essa massa de lúpulo, na hora que ela está sedimentando no fundo do fermentador, ela vai arrastando alfa-ácidos isomerizados que já estavam na cerveja para o fundo do fermentador. Então, na hora que eu faço o dry hop, eu retiro alfa-ácidos que já estavam ali isomerizados, eu dou alfa-ácidos não isomerizados para minha cerveja e eu dou alfa-ácidos oxidados para minha cerveja. O item dry hop, então, é bem complexo de ser analisado. Talvez seja um dos maiores desafios que eu vou ter na hora de tentar prever e estimar o quanto que o dry hop dá de amargor, tá? Se eu falei um pouco grego aqui, vocês depois me perguntam um pouco, mas é que realmente esse assunto é um assunto bem complexo, tá? Não é um assunto fácil e envolve muita pesquisa de ponta que está sendo realizada lá fora, então são assuntos bem complexos. Talvez eu grave algum outro vídeo que fale um pouco melhor só de dry hop. Com certeza, isso vai ser um assunto para o futuro. Se eu utilizar, por exemplo, o hopback, né, que o hopback é um sistema de dry hop, onde que eu passo o lúpulo depois do Ripple, eu passo o lúpulo quente lá dentro desse hopback, que seria como se fosse uma panela mais fechada, é um recipiente fechado, aonde eu passo ali, ele é todo fechado, ele extrai os óleos essenciais e ele segue direto para o resfriamento. Esses óleos essenciais, eles continuam no mosto porque eles são resfriados logo depois, então eu não perco. A finalidade do hopback é você aumentar o aroma. Mas como você passa um mosto quente dentro do hopback, você também está isomerizando alguma coisa ali. Então a utilização dessa forma de dry hop, chamado hopback, também causa amargor na cerveja. Hopbag, né, é aquele saco de voal que a gente usa para colocar o lúpulo na fervura, por exemplo, e reduzir a formação de trube. Se eu coloco todo o meu lúpulo dentro de um saco, eu reduzo a extração, porque eu deixo todo o meu lúpulo muito junto e eu reduzo o contato com o mosto. Reduzindo esse contato, eu reduzo a extração e reduzo o amargor também. Depois que eu envasei a minha cerveja, a gente pode ver que os alfácidos eles decaem de forma linear
É só seguir essa linha roxa do gráfico, né? Que então é o tempo de armazenamento da cerveja na garrafa, o tempo que ela está na garrafa, vai reduzir então o amargor também. Hop bursting é uma técnica onde que a gente não adiciona lúpulo no começo da fervura e a gente vai adicionar todo esse lúpulo no final da fervura. Essa técnica é o seguinte: se eu adicionar todo o lúpulo mais para o final da fervura, eu vou ferver então um tempo esse mosto sem lúpulo nenhum. Esse tempo em que eu fervi o mosto sem lúpulo, eu vou coagular muita substância, proteínas e polifenóis do meu malte. E aí depois eu vou jogar o lúpulo. No momento em que eu joguei o lúpulo, eu já tenho uma grande parte de proteínas e polifenóis já coaguladas. E então, se elas já estão coaguladas, elas não vão mais coagular com os alfa-ácidos do lúpulo que eu joguei. Porque o alfa-ácido também entra nessa coagulação, né, na formação do trube, né, dessas substâncias coaguladas. E a coagulação do alfa-ácido, junto com proteínas e polifenóis, reduz o amargor. Né? Se eu já tenho, então, fervi por um tempo sem lúpulo nenhum, eu já coagulei uma quantidade de proteínas e na hora que eu jogar meu lúpulo, eu vou ter uma extração maior dos alfa-ácidos que eu joguei ali. A dosagem de fermento, quantidade de fermento que eu jogo. Numa ale, eu jogo metade do fermento que eu jogo numa lager, em quantidade de células, né? O pitching é diferente. Se eu jogo mais células de levedura, eu reduzo o amargor, porque o alfa-ácido ele gruda na parede da levedura e com isso a levedura tira esses alfa-ácidos do meu mosto, reduzindo então o amargor. A levedura que flocula rápido, ela adere em menos alfa-ácidos, né? Se aderiu em menos alfa-ácidos, ela não vai reduzir tanto o meu amargor. E a levedura que não flocula fácil, a que não flocula fácil, por exemplo, é uma levedura de Weiss, né? A levedura de Weiss ela fica em suspensão por muito mais tempo. Ficando em suspensão por mais tempo, o alfa-ácido gruda na parede dela e aí acaba reduzindo o amargor da minha cerveja. Uma levedura que flocula rápido, como uma levedura inglesa, vai logo para o fundo e não reduz tanto o meu amargor. Então, o uso da levedura pode aí variar o amargor da nossa cerveja em 5%, na escolha de uma levedura mais floculante para uma menos floculante. A taxa de lupulagem também é importante. Se eu jogar 100 gramas de lúpulo na minha panela de fervura e eu dobrar a quantidade de lúpulo, eu não vou dobrar o amargor. Se eu dobro a quantidade de lúpulo que eu estou jogando, eu não vou dobrar o amargor, porque eu vou ter na segunda hipótese, né, quando eu dobrei a quantidade de lúpulo, eu vou ter um mosto com muito mais matéria vegetal, um mosto com uma saturação maior. Mosto com saturação maior, mais massa verde de lúpulo, extrai menos alfa-ácidos. Eu vou ter uma solubilidade menor dos alfa-ácidos, então, nesses casos. Isso então é o que a gente chama de taxa de lupulagem, que nada mais é do que quantidade de lúpulo que a gente joga ali na panela. Então, se eu dobrei o meu lúpulo, o amargor ele não dobra. Não é uma função linear. Ele vai ser menos do que o dobro, o amargor nesse caso, então. O tamanho da panela de fervura. O que o tamanho da panela de fervura interfere? Uma panela de 20 litros, depois que eu desligo o fogo e eu tenho ali um tempo de ripple mais resfriamento, a panela de 20 litros ela resfria muito mais rápido
do que uma panela de 2.000 litros, por exemplo, numa micro cervejaria. Porque a panela menor, ela tem ali uma área proporcionalmente ao volume maior do que a panela de 2.000 litros. O contato com o ar é maior, então na panela menor a temperatura cai mais rápido. Se ela cai mais rápido, o amargor vai ser menor no final dessa história. E numa micro cervejaria ou numa cervejaria de grande porte, quanto maior a panela, mais tempo esse lúpulo vai ficar em contato com o mosto quente e maior o amargor. O material dessa panela também vai ser importante, como a grossura do material da panela do cervejeiro caseiro, se vai ser de alumínio, se vai ser de inox, qual é a grossura desse material, porque isso vai dar a troca térmica que essa panela vai ter. E numa grande cervejaria você tem, além disso, o isolamento com lã de rocha. Se tem um isolamento com lã de rocha, a queda da temperatura é menor ainda. Então a gente já sabe, né? Se eu tenho um tempo maior a uma temperatura alta, eu tenho um amargor maior. Numa cervejaria de grande porte, então eu tenho um amargor maior do que se for um caseiro. Essa é uma coisa que eu descobri com alguns alunos que falaram comigo e falaram o seguinte: professor, eu tenho uma cervejaria que tem um equipamento, tem um boiler externo, né? O que é um boiler externo? Tem uma tubulação que sai da panela de fervura, vai para um outro recipiente onde tem vapor externo à panela, e aí ele ferve em outra panela externa, um recipiente externo, e retorna para a panela de fervura, dentro do chapéu chinês. Na hora que ele retorna para a panela de fervura, a pressão ali interna é maior. Se a pressão interna é maior, a temperatura de ebulição é maior e a temperatura nessa parte é maior. Então eu tenho aí uma isomerização maior. Eu jogando um lúpulo a 10 minutos de final de fervura, por exemplo, numa panela que tem um boiler externo, ele vai dar um amargor equivalente a um lúpulo de 60 minutos de fervura. Então é realmente uma diferença muito grande. A intensidade da fermentação, ela também é uma coisa que os autores antigos escrevem sobre isso e falam muito sobre isso. Por exemplo, numa Weiss, que a gente fermenta a temperaturas altas, 24, 26 graus, a gente tem uma intensidade muito maior da ação da levedura. Isso causa um espumamento muito mais forte, né? E isso acaba arrastando o CO2 que é formado, arrasta todos esses alfa-ácidos e colocam no krausening. Krausening é a espuma da fermentação. Então, uma fermentação muito vigorosa, com temperaturas mais altas, acaba arrastando alfa-ácidos e deixando na espuma. Então, reduz o amargor nesse caso. A variedade do lúpulo, a extração de alfa-ácidos, ela se dá muito pela variedade também. A variedade, como vocês viram, as variedades de lúpulo, algumas envelhecem numa certa taxa de envelhecimento e outras variedades extraem mais alfa-ácidos do que outras, né? Não tem nenhum estudo ainda nesse sentido que prove isso, tá? Isso é uma coisa a gente ter que olhar com bastante cuidado daqui para frente. É ainda um pouco meio nebulosa para mim nesse sentido. O tempo de maturação a frio, tempo de lagering, que é a maturação a frio. Quanto maior o tempo, né, a frio, mais as substâncias que estão na cerveja vão decantar. Decantam proteínas, polifenóis e alfa-ácidos também. A composição dos grãos que eu estou utilizando. Se eu estou utilizando, por exemplo, um malte de trigo, o trigo ele tem 20% mais proteínas do que a cevada. Se tem mais proteínas, eu vou acabar coagulando mais alfa-ácidos
e reduzindo mais o amargor. Os beta-ácidos, historicamente a gente sabe que os beta-ácidos eles dão um amargor 9 vezes menor do que os alfa-ácidos. Mais recentemente a gente descobriu que a gente não isomeriza muito fácil os beta-ácidos. O amargor que vem dos beta-ácidos vem pela lupolinona, que é um produto oxidado dos beta-ácidos, que é solúvel em água. Então, da mesma forma que tem um alfa-ácido oxidado que é solúvel em água, a gente tem o produto oxidado dos beta-ácidos que também é solúvel em água. O quanto que isso aumenta de amargor e como calcular, como prever isso, para mim também é uma coisa muito inexplorada ainda. Então, eu não vi nada nesse sentido ainda. Então, vai ser uma caixinha preta aqui para gente. Qual que é o estágio atual do desenvolvimento desse projeto? A gente coletou informações de cervejeiros, de pesquisadores, de jornais científicos, né, do mundo cervejeiro. Analisamos tudo isso e criamos algumas ideias e vamos a partir de agora começar a testar. A gente quer no ano de 2019 começar a testar tudo isso. A gente tem algumas hipóteses que são 3 fórmulas que como a gente acredita que seria o amargor. Então, aqui você pode olhar no gráfico Boiling Time, né, no eixo X aqui. O tempo negativo é o tempo em que a gente, depois de desligar a fervura. Depois de desligar a fervura, a temperatura vai caindo, obrigatoriamente vai caindo. A velocidade em que essa temperatura cai que é o X da questão, mas ela obrigatoriamente vai caindo. E conforme o tempo vai passando, a extração dos alfácidos, a isomerização vai caindo, né? Mas um resfriamento de 50 minutos ele vai dar muito mais amargor do que um resfriamento de 10. Então, vai ser um pouco flexível aí essa parte do gráfico em que vocês estão vendo. Vocês estão vendo aqui o caso de um resfriamento de 50 minutos, que tem menos 50 ali na linha do tempo, né? Mas se eu fizer o resfriamento em 10, você encurta isso um pouco mais. Então, esse é um porém, né? Como desenvolver essa fórmula. A gente está no desenvolvimento da fórmula, mas a gente sabe que são 3 fórmulas diferentes. Então, a primeira fórmula vai ter uma característica que a gente acredita neste formato. Tá? Isso é uma criação realmente nossa. Ninguém ainda não viu esse tipo de estudo após o resfriamento ainda, né? A gente está desenvolvendo e vai testar para ver qual que é, se é realmente esse formato, se é mais ou menos parecido, se é de outro jeito, a gente vai descobrir se a nossa hipótese ela é real ou não. Então a gente tem 2 pontos, 2 pontos que a gente chamou de turning points aqui no slide, em que tem a troca das fórmulas, né? Esses 2 pontos de troca permite que a gente trabalhe com 3 fórmulas. Então, após o resfriamento é uma coisa, durante a fervura é outra fórmula, que é a fórmula que a maioria das pessoas que já desenvolveram um modelo de amargor desenvolveram para fervura, né? É essa fórmula 2. Então, isso já está um pouco mais batido, né? Isso já foi desenvolvido. E a gente tem uma outra teoria que depois de um certo ponto a gente começa a ter mais coagulação de alfa-ácidos do que extração de alfa-ácidos. E após um certo tempo de fervura a gente começa a reduzir o amargor. Isso para mim faz sentido porque se eu for prolongando a minha fervura por muito tempo, eu não paro a coagulação. Eu não paro a coagulação em momento nenhum. Se eu ferver por 2 horas, eu continuo a coagulação, continuo a formação de compostos caramelizados e reações de Maillard, né?
Todos esses efeitos de fervura continuam, então a coagulação também continua. E se ela continua, eu tenho coagulação e eu não tenho extração, o amargor vai cair. Né? Então, isso na minha cabeça faz sentido. A gente só precisa testar. Tá? Aqui estão as fórmulas que a gente já fez até agora, tá? Mas tudo ainda não testado. Na hora que a gente testar, a gente vai ver se as fórmulas estão corretas, se o tipo da fórmula é esse mesmo, se os números são exatamente esses mesmos, ainda não está nada testado. De todas as variáveis, a gente quer analisar as que estão em verdinho, que são aí 19 variáveis. Talvez a gente analise 5, que são as que estão em amarelo. E eu acho que a gente não vai analisar as 4 que estão em vermelho. Mas tudo isso vai mudar de acordo com o tempo. Né? Depois de ter a primeira versão do nosso modelo de cálculo de amargor, a gente quer lançar a primeira versão do nosso software. Porque não adianta ter um modelo de cálculo de amargor como esse e não colocar isso em prática para alguém usar. Então a gente está trazendo aí o primeiro software para o mercado. Próximos passos, então, é analisar as outras variáveis, testar, coletar mais material com cervejeiros, com pesquisadores, em jornais científicos e continuar investigando para provar se o que a gente fez está correto, ou a gente precisa mudar, ou a gente precisa adaptar, enfim. Isso vai ser uma tarefa que a gente vai fazer por anos e anos, né? Não se desenvolve um projeto desse tão rápido. Essa é uma página que, quando eu apresentei lá para San Diego, é uma página em inglês para os americanos acompanharem o nosso desenvolvimento. Mas lógico que a gente aqui no Brasil, a gente vai ter a página em português também. Então tudo que vai sair em português e em inglês. Então, com isso, a minha ideia é apenas dar uma introdução para vocês do estágio do desenvolvimento desse projeto. Fiquem à vontade para me contactar em algum desses endereços, ou e-mail, ou telefone, né, ou entrar no site da Brau Academy para acompanhar. A gente espera ter algum material definitivo já no ano de 2019. Esteja sempre em contato com a gente, sempre de olho lá no blog, onde a gente vai postar tudo isso. E espero, né, a gente ter o software também no ano de 2019. Fique em contato com a gente, sempre acompanhando o nosso blog. Cada semana a gente tem uma coisa nova, uma matéria nova no nosso blog, então vale a pena sempre ficar de olho lá.